aí, gente boa? Segunda parte da aula, realismo, naturalismo. A primeira parte já foi no momento histórico e aquele apanhado geral das escolas anteriores. Aqui a gente tem o realismo e o naturalismo agora falando especificamente de Brasil. No nosso país, né, vai começar em 1881 com a publicação do livro, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Perfeito? Qual é a característica aqui? Quando você pega a ideologia que está na Europa do realismo, tá? Lembra que o realismo é rapidinho lá na Europa, logo eles já vão para o naturalismo. Aqui no Brasil é bem separado. Aqui os autores ou são realistas, principalmente Machado de Assis, né, que a gente conhece mais, e o naturalismo com Aloysio Azevedo. Alguns autores até transitam, como Raul Pompeia, nos dois. Mas olha só, eles se voltaram para a observação do mundo objetivo e real. Como é que chama isso lá na outra aula? Positivismo, tá? Eu só vou fazer o meu texto baseado numa informação que eu vi. Nem que eu junte várias pessoas, uma que comete adultério, outra que rouba, outra que engana a igreja, e eu junto tudo numa pessoa só, para as pessoas se identificarem. Beleza? Então eles faziam com dificuldades concretas da sua época, sem preconceitos ou convenções. Quer dizer, não tem mais aquela coisa de moral, isso aqui é certo, isso aqui é errado, como tinha na escola anterior. Lembrando, qual é a escola anterior ao realismo, ao naturalismo, é o romantismo. Perfeito? O enfoque era o cotidiano, o dia a dia. Aí você vai falar para mim, mas peraí, Pitá, tinha cotidiano, tinha dia a dia na época do romantismo? Lógico que tem, porque ele também não vai escrever do nada. Porém, nem sempre as coisas são perfeitas como pintam o romantismo para nós. Então a gente tinha que fazer o quê? Encontrar uma realidade e mostrar essa realidade aqui, né? E é uma crítica muito forte à sociedade burguesa na época do realismo. O naturalismo, ele já vai para o determinismo. Então lembra, na Europa inteira, estávamos lá no romantismo, aquela coisa perfeita, bonita, bababá. E veio o realismo por causa do quê? Muita tecnologia, muita evolução, o cientificismo, o determinismo, o socialismo, que já foi apresentado para você isso tudo. Aí o que acontece? Agora o naturalismo é uma evolução, é o determinismo. Como você vai se moldar, como é que você vai se encaixar nesse mundo, né? As leis físicas e sociais, todas elas juntas, dando uma certa forma que nós, seres humanos, não estamos com nada, estamos numa péssima, porque isso tem essa ideia de pessimismo. Então esses autores, eles colocaram o romance experimental, na sua prova pode aparecer também romance de tese. Romance experimental, romance de tese, é quando você vai fazendo levantamentos para poder justificar aquele ato, aquela atitude, aquele gesto da sua personagem. O positivismo, a observação, vai continuar, mas ele vai associar o cientificismo e vai cair nessa brincadeira aqui, que é o determinismo, característica, eu acho que mais forte para que a gente consiga, né, caminhar. Nunca esqueça, se algum livro dessa época tiver indicado, provavelmente aquilo que é patológico, que é fora da casinha, principalmente aqui no Brasil, voltado ao sexo, provavelmente vai aparecer na sua pergunta. Então ele delatou a hipocrisia e mostrou lutas sociais. São temáticas novas. Lembra a seguinte coisa, o realismo, ele vai falar da burguesia, perfeito? Mas o naturalismo vai falar das classes mais baixas, isso sendo uma novidade mesmo. Tá? Essa classe baixa depois vai aparecer mais fortemente, principalmente com o problema social, no século XX. Bom, as semelhanças dos dois. Primeiro, narrativa lenta. Por que tem narrativa lenta na época do realismo e do naturalismo? Porque é um excesso de descrições. Perfeito? Por que eles vão optar pelo excesso de descrições? Por que eles vão optar por esse descritivismo? Simples. Quanto mais eu aproximar o meu texto daquilo que você está vendo, né, um copo, uma mesa, um objeto, quanto mais eu fizer a descrição, quanto mais eu falar do seu rosto, não deixar naquela coisa meio vaga que tinha no romantismo, mais perto da verdade, perto da realidade eu vou ter. O que mais nós vamos ter aqui? Antirromantismo, já na nova ortografia. Estranho pra caramba escrever desse jeito, né, meu amigo? Mas é assim, nós temos que agora, dia 1º de janeiro de 2016, já está valendo a nova ortografia. Esse antirromantismo é o quê? Tudo que o romantismo criou, o realismo e o naturalismo vão combater. Então lá era perfeito, aqui não é, aqui é a vida real. Perfeito? Eles vão fazer de tudo para negar essa parte.
Como burguês gosta muito do romantismo, como burguês é o cara que eu tenho que criticar, eu posso falar que eles são anti-burgueses e aqui é anticlerical. Lembra? Contra a igreja. Não esqueça, se Machado de Assis vai à igreja, se a Luiz Azevedo vai à igreja, se Raul Pompeia vai à igreja, não me interessa. Me interessa que a literatura deles é contra a igreja. E aí, né? Automaticamente eles são republicanos. Então a gente tem aquela coisa, né? O romantismo que está, ó, realismo naturalismo está aqui, o romantismo que está aqui gosta da monarquia, perfeito? E gosta da igreja. O pessoal que está aqui já vai para o lado da república. É uma época mesmo de mudança. Antiburguês, que eu já falei dentro dessa brincadeira, e finalmente aqui o objetivismo. Eu foco, né? Positivismo, objetivo. Eu vou ter que focar naquilo que eu quero escrever. É lógico que você pode falar, mas Dom Casmurro, será que foi daquele jeito? A gente pode lembrar que tem a criatividade do escritor. Vamos em frente. E aqui as diferenças entre o realismo e o naturalismo. Primeiro, enquanto o realismo fala da burguesia, adultério, corrupção, pessoas enganando pessoas para subir na vida, o alpinismo social, do lado de lá nós vamos pegar as camadas menos favorecidas. O que mais nós temos do realismo? Indireto na interpretação, ou seja, o leitor vai tirar as conclusões. Lembra aquela célebre ideia, depois a gente pode trabalhar com mais calma sobre os autores especificamente, mas Dom Casmurro, Bentinho, afinal de contas, foi traído ou não foi traído? Eu ainda acredito, acho que não foi, que não caiu, que não foi traição, não foi nada, mas você vai tirar a conclusão. Do lado de lá, não. No naturalismo, ele vai apresentando os fatos. Isso é uma coisa lá da Europa, que o Luiz Azevedo pega para cá. E aí você aceita essas conclusões que ele foi colocar e pode até discutir. Mas é como se eu te enfiasse goela abaixo. Aqui no realismo, eu faço você concluir, lá eu te imponho ou eu te apresento, né? A realidade interior, porque nós estamos aprendendo a falar com Freud, nós vamos aprender essa época de análise psicológica, análise das personagens de forma interior. Lógico que o Machado de Assis vai falar um pouquinho do exterior, mas o interior do Machado de Assis é que mais vale. E aqui o oposto. O meio que você está, as ações que você tem, o tal do determinismo é mais forte lá no naturalismo. O que mais? Analisa os homens através da psicologia, que eu já falei, a ideia do Freud, por isso que tem análise interior, e aqui sob a ótica dos aspectos biológicos e patológicos. Lá, principalmente aqui na literatura brasileira, o naturalismo é muito voltado para a ideia do patológico, do sexo mesmo, tá? Daquela coisa que é meio a aberração. E aqui mostra os defeitos morais das personagens, por causa desse lado interiorizado, dessa introspecção, e lá, no naturalismo, como eu tenho mais uma ideia de extrospecção, eu já vou ficar mostrando aquela coisa mais triste que o ser humano acaba tendo. Beleza? Aqui nós temos o pai do realismo com Gustave Flaubert e lá o pai do naturalismo, Émile Zola. Perfeito? Aqui no Brasil nós temos o pai do realismo, Machado de Assis, e o pai do naturalismo, Aloísio Azevedo. Beleza? Meu nome é Alexandre Pita, espero tê-los ajudado nesse segundo momento para tentar preparar você para uma provinha. Valeu? Aquele abraço, até daqui a pouco.